Se balizão fosse meu, como eu tinha na vontade, fazia de Beja aldeia e de balizão a cidade. Oh, balizão, balizão, oh, terra de Catarina, e onde nasceu e morreu, e com uma bala assassina, com uma bala assassina, e ao lado do coração, e ó terra de Catarina, e ó balizão, balizão. O que é que o senhor diz aldeia de cima, não é a mesma cá de baixo? Não, porque isto é duas aldeias, Balizão é duas aldeias, é a aldeia de cima e a aldeia de baixo. Embora seja o mesmo povo, mas está dividido em duas aldeias. Então fizeram uma mais abaixo, outra mais acima, não vi? Dão-se todos bem? Sim. Nunca houve zangas uns com os outros? Sempre havia muita gente, sempre a ser rabisca a pé, mas vai tudo. A gente trabalhávamos junto com a aldeia velha e a aldeia nova, tudo junto. Agora, em meu tempo, não. Em tempo da minha mãe, dos meus pais, é que as da aldeia nova eram proibidas de vir para a aldeia velha e as da aldeia velha eram proibidas de ir para a aldeia nova. Mas depois desenrolou-se isso, já é tudo igual. Mas pronto, e havia rivalidades da bola, principalmente, a aldeia nova contra a aldeia velha. Mas era uma rivalidade sã, porque depois andávamos na mesma turma ou na mesma classe, portanto aquilo acabava sempre, e o da aldeia nova era primo da aldeia velha, portanto era, e eu próprio às vezes me questiono porque é que era assim. A verdade é que nessa altura havia algumas diferenças, por exemplo, a aldeia nova era muito mais ligada à igreja do que a aldeia velha. A aldeia velha, por exemplo, das dezenas de presos políticos que tivemos, aí 99% eram da aldeia velha. Agora, o que é que levou isso? A aldeia nova era mais ligada ao comércio das bestas e a aldeia velha mais ligada ao trabalho rural, talvez mais trabalhadores do campo, menos negociantes do que a aldeia nova. Nós temos uma propriedade aqui próximo de Balizão, que já foi o meu avô que a comprou nessa altura, foi a primeira coisa que eles compraram. E onde se instalou com a família. Estiveram sempre cá o meu avô e a minha avó, os meus bisavós também, e os 3 filhos, e viveram cá sempre até mais ou menos a minha mãe ter 15, 16 anos, viveram mesmo ali no monte. Depois, quando os filhos foram estudar, tinham casa em Beja, mas continuavam aqui sempre. Aliás, o meu pai era veterinário, exerceu até aos 60 e tal anos. A partir dessa idade, quando viu que começava a não ter faculdades para andar pelo campo, deitado no chão, a fazer partos, a fazer cesarianas, decidiu que era a altura de se reformar dessa atividade e passou então a exercer só ali como lavrador no campo. O meu avô chegou a ter, pelo menos eu ouvi dizer, porque o meu avô faleceu, eu era pequenina, tinha 6 anos, portanto, não deu para ter tantas vivências com eles. Mas ouvi dizer que nós tínhamos uma cavalariça enormíssima lá, que agora é um casão, outro, e ouvi dizer que aquilo chegou a ter ali de 70 parelhas de mulas, porque tudo era arável com as parelhas de mulas, não era com máquinas, não era com nada disso. Por isso, muitas das pessoas aqui de Balizão trabalharam lá. Os pais deles e aqui, e agora eles também. O meu pai trabalhava lá num monte que era a Preguiçinha, era lá o guarda lá da Preguiçinha, e esse monte da Torre do Pandorão era um monte que pertencia à Preguiçinha. E nós nascemos lá, eu mais as minhas irmãs. O meu pai, antes de estar lá nesse monte, teve noutro monte que era a Preguiça,
Quando as minhas irmãs mais velhas nasceram lá. E eu, mais a minha irmã mais nova, já nascemos no Monte da Torre, junto à Ribeira da Cardeira. Lá no monte, a minha mãe tinha um burro, vinha fazer as compras de todas as semanas no burro, levava as compras para lá. A água, tínhamos um poço, ali a 30 ou 40 metros, íamos buscar água ao poço para beber. E íamos lavar o barranco, um barranco que passava ali ao pé da horta do Galego, que ia desaguar a Cardeira. O barranco, de verão e de inverno havia sempre água nos barrancos para a gente lavar, e de inverno havia mais. De verão, o meu pai fazia aquelas poças, cavava no barranco um bocado ali grande, e depois aquilo enchia-se, ficava cheio de água, ia só correndo um fiozinho e a minha mãe ia lavar aí. Geralmente era raro secar, às vezes quando secava de um todo, quando os verões eram muito secos, a minha mãe lavava lá no poço. No poço tirávamos água com uma rondona e lavávamos aí no poço a roupa para lavar. Quando viemos tínhamos ali o tanque do povo, que era diferente, já tínhamos aqui a casa da minha mãe mesmo aqui na rua aqui principal, ficava ali mesmo ao pé da fonte e do tanque. Íamos a água também ali e depois íamos carregar a água para beber e íamos lavar a roupa ao tanque. Não havia casas de banho, tínhamos que ter baldes para fazer as necessidades. Depois é que começou a vir as canalizações, é que puseram os esgotos e é que puseram a água e a luz. A luz veio antes do 25 de Abril, quando é vindo do monte para Balizã já havia luz elétrica. E a água veio já há uns 30 e poucos anos que a gente tem aqui água. Era uma vida dura que não tínhamos nada de jeito, vá. Depois no verão, juntávamos quando íamos ao poço, levávamos uma quarta e um balde e outra. Eu levava sempre duas. O meu corpo foi sempre grande, maior que elas. E então levávamos que éramos para termos água em casa, porque não havia água, nem casas de banho, nem água encanalizada. Quando houve água encanalizada já era casada, já tinha aí os meus 25 ou 26 anos, quando houve a água e os esgotos aqui em Balizão. Nasci num monte aqui perto, aqui por perto da estação, Monte do Oiteiro, que era dos Covas Limas. Mas tenho coteado sempre aqui isto. Mas vinha todos os dias à aldeia. E não andou à escola? Não. Como é que vinha para a escola? A pé. Era muito longe? Vinha a pé, são 4 km mais ou menos. 4 km lá da torre aqui. Vinha a pé de manhã e da parte da tarde. O caminho de inverno tinha, pois normalmente a gente andava à escola de inverno, que era de outubro até até maio, junho ou julho, ou o que era quando acabava a escola. E pronto, o caminho era ruim, era de lama, era tudo, e a gente ia à chuva e vinha e não sei quem. Era isso. Vinhamos junto do mesmo, a minha horta onde eu estava, era a última. Pois, quando saíamos da escola íamos todos juntos e quando vinhamos todos a pé. Que chovesse, que não chovesse. Tínhamos que passar um barranco, depois quando chegávamos aqui à aldeia, eu ficava de uma tia minha, tinha que mudar sempre de calçado porque ficava com os pés molhados. Nesse tempo que a minha mãe estava lá no monte é que amassava. Tinha farinha, o meu pai era concertado, ganhava farinha, ganhava grão, ganhava essas coisas todas. Felizmente nesse tempo havia fome, mas a gente nunca chegámos a ter porque o meu pai trabalhava lá no monte, era concertado, tinha sempre ordenado certo. Não havia nada do que há hoje, pois com certeza, não tínhamos iogurtes, não tínhamos bifes, não tínhamos nada, mas tínhamos galinhas, comíamos muito ovo e a minha mãe de vez em quando matava uma galinhita quando estávamos doentes, não tanto, já não era só por as festas. E o meu pai semeava meloais, melancias, melões, tomates, o meu pai fazia aquilo, ainda me lembro dele fazer aqueles nassos que eles chamavam de arame para ir pescar. Armava lá na ribeira, deixava-os armados, depois no outro dia estava cheio de peixe, trazia para a gente comer. Pois o seu marido disse nesse tempo a ribeira que era muito limpa. Pois, exatamente, era uma maravilha, iam para lá fazer paródias, o pai dele e o meu. Juntavam-se lá às vezes aos domingos, faziam lá caldos de peixe. Eu saí da escola, tinha 11 anos. E trabalhei 4 anos ao campo até os 15 anos. Fiz a monda, andei à cefa, fiz a azeitona nesses tempos, ainda se cefava à mão, mondava-se à mão. Pronto, ainda fiz isso tudo. Fiz os trabalhos do campo quase tudo. E depois, aos 15 anos, foi quando é que comecei a trabalhar em Beja. Desde os 15 anos até os 21 anos e tal que eu fui para a tropa, eu trabalhei em Beja. Morava lá no monte. Ia apanhar, nessa altura,
a linha do comboio, havia os comboios, havia a automotora, que hoje já não transita nada nisso. Havia a automotora e eu ia na automotora todos os dias, da parte da manhã, e eu ia lá para o trabalho e depois à parte da tarde vinha. O transporte era a caminhonete da carreira, como a gente dizia. Portanto, ia de manhã, pagava-se, salvo erro, 25 tostões, e eu levava para o almoço na Via Cantinas um bocadinho de pão ou com queijinho, ou com linguiça, e já tinha a sorte de levar pão. Quando saía às 4h30, estava até às 4h30, depois vinha-se, pronto, como a carreira, que a gente chama carreira, né? Era às 6 e tal, vinha para ali, para a periferia de Beja, à procura de arranjar boleia, o que era muito difícil, porque não havia tanto carro como hoje. Mas pronto, e fazia isso, e vinha todos os dias. Claro que chegava à casa com os meus 9, 10 anos, a primeira coisa que fazia era jogar a mala escondida, né? Porque havia sempre um a fazer. Fiz exame em julho, agosto, setembro, outubro, em novembro fui à azeitona. Não tinha sapatos, fui descalça. Até que ganhei para uns sapatos, para o sapateiro me fazer uns sapatos. Nessa altura, nós ia comprar uns sapatos em qualquer lado. Íamos tirar as medidas e depois o sapateiro é que os fazia. O sapateiro que me fazia a mim os sapatos e os meus irmãos tinha 5 empregados. Portanto, tinha muito trabalho o sapateiro. Muito trabalho. E depois, já há muitos anos, avançados, é que começou a vir aqui vender um senhor que já fazia sapatos da cabeça gorda e vinha aqui vender o fim de semana. Mas os nossos sapateiros tiveram sempre muito que fazer. A vida da altura, quando vim para cá, havia muito barbeiro, havia muito sapateiro, havia muitas mercearias, havia muitas tabernas, havia muitas pessoas a trabalhar no campo, havia tudo isso um pouco. Pronto. E havia pessoas de fora que vinham, às vezes vinham aqui, conforme vinham a mim, vinham para mais pessoas, está a perceber? E para mais pessoas que vêm de Beja, que há pessoas trabalhando há dias em Beja, e depois as patroas perguntam, e nessa altura elas indicam-me a mim ou outra pessoa qualquer, mas é como sou a mais nova, e eu sou a que existo, aqui em Balizão, e então... Mas as coisas, agora já a costura já está muito fraca. Os negociantes, nós chamávamos negociantes, portanto, os negociantes de bestas, e nós dizíamos cavalos porque era mais fino, né? Também parecia mal, mas cavalos eram sempre muito poucos. Até porque a maioria, alguns latifúndios tinham éguas que cobriam para fazer bestas. Portanto, é bom dizer que as bestas são híbridas, né? Portanto, tinham éguas, tinham um burro de éguas, que era um burro grande, que cobriam, eram inseminados pelo burro, e que davam normalmente mulas. Mulas eguariças, tem termos, esses termos aprendi em miúdo. Se a mula era filha de uma burra e de um cavalo, então já era uma mula burreira. O próprio negócio da besta levava a que houvesse uma série de atividades ligadas à besta. Olha, havia o ferrador que tinha que ferrar as bestas. Havia o albardeiro que fazia as albardas, que fazia tudo, os molins, todos os instrumentos de trabalho, porque nesse tempo ainda se trabalhava com bestas. Havia um ou outro trator na aldeia. A maioria do trabalho era feito com parelhas. Portanto, parelhas amansadas. A maioria dos nossos negociantes iam comprar bestas brutas, que nós chamávamos charreiras, portanto, antes de trabalhar, e eles é que as arranjavam para trabalhar. Portanto, acabrestavam, punham a trabalhar e pronto, depois quando se vendia, vendia-se duas bestas, não é? Portanto, como estava a dizer, o ferreiro, o albardeiro, depois havia também, para o calçado nós, os sapateiros, muitos, o barbeiro, que não há, o alfaiate, a costureira. Há uma série de atividades que balizam, que as aldeias tinham, que hoje acabaram. O pequeno comércio, havia muita mercearia, muita taberna, isso lembro-me perfeitamente. Agora, as atividades mais rentáveis seriam o ferreiro. O ferreiro o que é que era? Portanto, tudo o que era ferro, charruas, eram eles que... Pronto. E quando não tinham trabalho para fazer de arranjo, de reparação, normalmente também faziam as camas de ferro. Havia algumas... O abegão era o homem que fazia as carroças. Nós tínhamos 2 abegões na aldeia. Havia uma série de atividades ligadas
ligadas ao mundo do negócio e das bestas e o correio, pronto, ao fim e ao cabo, o albardeiro, que nós chamamos de albardeiro, também fazia os cabrestos para as bestas, né? Havia outro esquiador de bestas, que esquiava, portanto fazia pequenos desenhos homem, se fosse vivo hoje, a fazer os cabreiros dos putos, era uma fortuna. Fazia desenhos espetaculares, que era o cardinal, que ia até, não só trabalhava na aldeia, como quando havia feiras ou mercados, levava a sua alcofinha com as ferramentas e na feira ou no mercado fazia vida disso. Portanto, veja, na altura tinha mercado quinzenal, portanto, 15 em 15 dias havia mercado. Havia um mensal que era a primeira segunda-feira do mês. Esse era sempre maior porque era mensal. Pronto. Portanto, todos os negociantes de Palizã caíam nos mercados, né? Tirando depois as feiras. A feira de agosto era, pronto, aí era o fim das chefas, o fim da não sei o quê, as pessoas tinham dinheiro, íamos à feira. Ir à feira era como ir à Disney hoje, ou sei lá, ou à América, era qualquer coisa que mobilizava as pessoas todas, mesmo as pessoas do trabalho. Tanto ir à feira foi quando depois mais tarde, já 13, 14 anos, começou a aparecer na feira as barracas a vender os frangos assados. Isso, ir à feira e comer um frango e ir à tourada era, quer dizer, era o culminar de um ano de trabalho. Também os miúdos eram normalmente quem mostrava ao comprador a mula, que não era muito pura, porque isto era, se o miúdo fazia, portanto, estás a ver, o homem também faz. Portanto, havia ali uma série de saberes que os mais velhos nos passavam para ir vendendo a besta o melhor que podia. A história das bestas manhosas, o Balizão tinha aprendeu, e aprenderam se calhar com outros. Portanto, nós, quando havia uma besta manhosa e tínhamos que a vender com mansa, portanto, embebedávamos, com uma garrafa de vinho, de 6 litros, lembro-me perfeitamente, era aí a 3/4, um bocado de bagaço, um bocado de... punha-se tabaco, nunca percebi porquê. Portanto, enfiava-se aquilo nas goelas da mula, ou do macho, ou do cavalo, ou fosse o que fosse, e claro, ficando bêbada, ficava um bocadinho mais calminha, né? Depois, quando passasse a beber, em princípio já estava a caminho de Lisboa, porque havia muito negociante de Lisboa que vinha buscar bestas. Sim, era o fogo de artifício. Depois, mais tarde, começaram a fazer já touradas e essas coisas. Parece altura eram as cavalhadas, também me lembra. As cavalhadas eram brincadeiras que eles faziam, e era tirar os pratos, também faziam. Pessoas que atiravam, tirar os pratos, e eram as cavalhadas, que eram brincadeiras que as pessoas armavam com sacos de palha, e depois ia outros furavam, depois ia outros... Era brincadeira. Há a procissão, na Pura Páscoa, a do Senhor dos Passos. E havia a de Nossa Senhora da Graça, que agora é em agosto. Mas isso eram procissões, que aqui a minha rua, o andor do Santinho, ainda não saía da igreja, já estava ali no largo do Café Central. Agora não. Tem 2 metros, tem um... quê? Vem aqui. Está o Santinho aqui, no meio da rua, da igreja aqui, já a procissão acaba aqui. Porque as pessoas já não vão. Já não é como era antigamente. E vinham pessoas, por exemplo, as pessoas estavam em Lisboa, que as pessoas depois foi tudo, emigraram para o estrangeiro e foram para Lisboa. Nestas alturas voltava tudo. Havia aquelas amizades, as ruas cheias de pessoas tudo seguidas, e pronto, a gente juntávamos no verão, não havia televisões, com um rádio tocando, ouvindo aqueles romances todas juntas, fazíamos, eram os velhos, quem tinha um rádio não podia ter todos. Não tinham todos, só quem é que tinha rádio nessa altura. De ano para ano, aqui nesta rua, no verão, você vinha aqui e parecia que era de dia. Todas as portas estavam pessoas, agora não, a televisão rouba muito. Rouba muito, a pessoa está vendo a televisão, não vai para a porta. Tem calor, liga a ventoinha. Tem ar-condicionado, está-se bem. E antigamente não havia, tínhamos que ir para o fresco, para a porta. Está a perceber? Era assim. Que as pessoas antigamente, era diferente. Era mais amigos uns dos outros. As pessoas trabalhavam no campo, eram amigas, haviam uma coisa qualquer, e agora não. E antigamente não. Aqui naquele largo ali em frente, aqui, este meio largo ali, aquilo era só gente. Não havia aqui o Café Central, eram tabernas. Aqui nesta rua havia 3. Agora não há nada, só o Café Central, aqui. Mas não há mais. Aqui na outra rua haviam 2.
E além eram as lojas antigas, quando as agora não. Vi um pinho, era começavam a cantar nas tabernas. E nessa altura eu morava ali na zona centro, havia ali umas tabernas, ouvi-os, portanto, e comecei a gostar também do canto, também derivado a essas situações. Pois, eu tinha 7, 8 anos, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12, portanto, era quando andava isso, quando cantava nessas tabernas, portanto, eu não podia até entrar nas tabernas, portanto, eu não tinha dado, portanto, só ia lá porque às vezes estava lá o meu pai, mas estava e tinha que sair, porque a lei não previa, portanto, a partir daquelas idades, não sei se era 14, 15 ou 16 anos, portanto, se passasse aí a guarda, portanto, multavam, portanto, os donos lá do estabelecimento, eram multados porque não podiam ter lá crianças nessa altura. Às vezes lá a gente estava um familiar, portanto, eles lá fechavam os olhos, mas noutra altura não se podia frequentar essas casas. O meu pai portanto, tocou numa banda filarmónica que houve aqui em Bolezão. Essa banda, pronto, foi uma das boas bandas que tivemos aqui na zona do Baixo Alentejo, a banda de Bolezão. Depois acabou, pronto. E o meu pai, portanto, tocava nessa tal dita de banda e eu tinha um tio que era regente de banda. Eu tinha um tio meu, portanto, que era mestre de música, foi sargento do exército e, portanto, estava ali na banda de música ali no quartel. E se calhar de ouvir, e, portanto, olha, fui-me gostando, portanto, de ouvir o meu pai cantar. O meu pai cantava muito bem também, portanto, e fui apanhando essas coisas com ele. O meu pai cantava melhor do que eu, é verdade, cantava. Olha, isto depois foi assim, a banda, quando teve com essa gente, esse pessoal, tocava nessa banda, que ainda assistia, tinha ensaios, portanto, ali numa casa ali, que era a casa de povo antiga, que era ali, depois de ser esta, havia outra ali assim, onde eles ensaiavam lá num salão, lá na parte de trás no quintal. Isto foi nesses tempos, depois as pessoas começaram a ver a imigração, não está a ver? Isto aqui havia, pronto, os trabalhos depois como eram reduzidos. Começou a haver a imigração e as pessoas começaram, portanto, uns para fora, e outros para Lisboa, não está a ver? Abalou um, abalou outro, pronto, e acabaram, portanto, a coisa começou, portanto, acabou de ser extinta por causa destas situações. Tanto que houve pessoas, portanto, ficaram com os instrumentos em casa, ainda há pessoas que têm instrumentos dessa dita das bandas que aqui existiam. E foi o que, aliás, no que levou a levar a isto, as pessoas, portanto, a imigração, as pessoas terem que ir à procura da vida, que isto não... As coisas estavam difíceis, portanto, com filhos e essas coisas todas tiveram que marchar. E era uma bela banda, uma banda boa, portanto, composta por muitos elementos e que sabiam tocar. Sabiam. Depois tinha um ensaiador, portanto, tinha um senhor que era um mestre Zé Vargas, portanto, era um homem, portanto, um bom mestre, portanto, pudesse olha, faziam as suas festitas aqui e ali, portanto, iam em Parelha, lembro, ali a São Pedro Pomar, que é na Quinta de São Pedro, ainda cheguei com o meu pai que tocava lá, iam em parelhas de mulas, não estava antigamente, havia aquelas parelhas de mulas puxadas com os carros, montavam-se da banda, em relotes, lá iam tocar aqui e ali, pronto, era assim a vida. Era a vida que era nesse tempo, era assim, era o melhor que havia, pronto, olha. Em vez de irem a pé, iam assim. Muitas festas não havia, mas tínhamos muito convívio, olha. Lavávamos no tanque do povo, juntávamos lá quase todas. Aquilo é que era uma palestra até dizer, faz favor. E os bailes havia nas festas. Festas religiosas, que se fizeram sempre ao longo da vida, nas festas populares, os santos populares, São João, São Pedro, Santo António, e muitas vezes faziam-se bailes na rua, os mastros, fazíamos mastros na rua e abalávamos dos mastros para o trabalho. Levávamos a noite inteira na faina e depois manhã íamos para o trabalho. Manhã não, noite? Noite! Até não digo que a gente tínhamos de estar lá ao nascer do sol. É assim. Portanto, não dormiam? Alguma vez a gente não tinha falta de dormir. Eram muito rijas. Isso era tudo uma mocidade que era um elevo. Nós tínhamos depois os nossos bailaricos particulares, juntávamos 3, 4, claro, naquele tempo que eu namorava, o namoro era um namoro de ver ir à água, portanto, eu namorava com a minha companheira de hoje, a minha mulher. Eu casei com a minha namorada, muito pequenino, pronto, começámos a gostar um do outro e não sei o quê, pá, os namoros era de ver. E então tínhamos que arranjar um bailarico pelo menos para estar um bocadinho mais perto, também não era para mais, e não era muito perto, porque aquilo muito perto não dava. Mas arranjávamos. Eu estava a ver, à minha inspeção fomos 53 mancebos, como se dizia, né? Ora, portanto, e havia mais, com menos um ano, havia muita gente, moços e moças, juntávamos, brincávamos dentro daquilo que era possível. Depois pronto, já foi um bocadinho diferente.
a sociedade era realmente um sítio onde normalmente, estamos a falar de bailaricos com acordeão, concertina, né? Portanto, arranjava-se sempre para pagar o homem, depois fazia-se uma rifa, rifava-se umas cabeças de borrego assadas e tal, e para ali se arranjava dinheiro para o homem. As meninas vinham com um cravinho, e dava-se 5 tostões, ou 10 tostões, já não me lembro bem, espolgava-se o bufete, e era assim. Antes a gente estava no baile e havia o gravâncio, mas quem tinha dinheiro pagava à namorada o bolinho, que era o gravâncio, e quem não tinha comia pão, e levavam lá de escondidas, olha, estás comendo entrando na boca e ninguém sabe o que está na boca. Aí tinha que se pagar os bolinhos no baile? Então, pois, chamavam-lhe o gravâncio, o bolinho. Quem tinha pagava, quem não tinha, roeu o panito. Ele dava-lhe um bocadinho de pão que levava na aula do beer e comia. Faz conta que era o bolo. A gente vivia numa ditadura militar, minha mãe não é tampouco. Olha, minha irmã, coitadinha, que já morreu. Viemos embora de um baile da Aldeia Velha. Ela assuou-se, deixou cair o reino em cima do braço do namorado. O meu mano viu, olha, o dedo dele fazendo assim, era como água de pedra, não tinha espera. Viemos logo embora. E eu disse, vê lá, mundo terreno, viemos a gente embora. Do baile, um baile daqueles, com um tromax, a gente algum dia estávamos com o candeeiro de petróleo, até com o chapéu tirado, fazendo faúpa, porque não havia dinheiro para se comprar a chaminé, e aquele baile lá do início deste ano, era um tromax de um lado, um tromax do outro, era um baile que era uma riqueza, mas viemos embora. Ela limpou aquilo demais, que ele achou aquele peneiro, mais cá conta, viemos embora. Cheio demais, não foi? Às vezes comida é hábito, à tarde, agora de inverno, quando faz dias de sol, e as pessoas põem-se ao sol, juntam-se 1, 2, 3, conversam. De verão, quando está calor, vindo em volta do sol posto, as pessoas também se sentam à porta à mesma, a falar, estão fazendo um serão até 10, 11 horas da noite, conforme é assim a vida normal da aldeia. Foi amor à primeira vista. E quando viu o meu marido, dizia assim, se aquele moço me quisesse, eu gostava dele. Porque havia moços que queriam a gente, mas eu não gostava de nenhum, punha defeitos em todos. Eu depois um dia vi aquilo, depois perguntei à mãe, quem é aquele moço? É de fora, não é? Não, depois disse o nome da minha sogra. Não é aí, o moço é casado. Não, este é o outro, mais novo. E às vezes conquistou o meu filho ri-se muito. Ai, de bem o namoro. Então, não... Então namoramos à porta, conversamos das nossas vidas, quando casamos, quando é que despachas, quando é... E depois, ele naquele tempo, eu cheguei e disse, então, para que é que tu não me pedes o meu pai? E para que para casarmos? Depois ele chegou, conversou com o meu pai, e o meu pai então deu-lhe entrada. Entrou 1 ano, depois casámos. Já não namorávamos à porta. Já ele entrava, batia à porta, entrava e sentava-se. Já conversávamos todos juntos. A conversa já era para todos. Então, o nosso namoro antigamente, pelo menos o meu era engraçado. O meu marido trabalhou na agrária e depois foi para a barragem da Alqueva. Vinha só ao fim de semana. E depois era aqueles namoros em casa. Mas era com tudo junto. Era o pai, a mãe e a avó. Eu tinha a minha avó a viver comigo e estávamos todos juntos. Não era namoro. E quando o namoro era só quando ele vinha abrir a porta, ia entrando assim por um corredor e depois estava, por exemplo, vinha assim. Depois estava com o meu pai, a minha mãe e a minha avó. Pronto, ficávamos a fazer o serão vendo a televisão. Era só o meu namorado, só até que ele depois abalava, ia sempre para a barragem. Foi na outra semana e é que o via outra vez. Não havia telefones, havia telefones públicos, nem pessoas tinham telefone. Mas mesmo assim a gente namorava e casava.
Ele andava a armando armadilhas nesse tempo, que vendiam aí pássaros, compravam os pássaros, e ele andava a armando armadilhas. E ele um dia viu-me, era muito rebeteza. Andava no trabalho com uns aventais muito bonitos, com os folhos, muito bonita. E ele depois viu-me e disse-me assim, eu gostava muito de ti, tem para quem? Para casar contigo? Logo se vê, juntámos a copa, pronto. Não foi muito tempo, foi a copa junta. Assim que juntámos a copa, já fizemos outra vidinha. E eu, como andava guardando as ovelhas, já foi maiorzinho, quando foi trabalhar. Andávamos à monda, azeitona, os moços pequenos não iam à azeitona. Os moços não iam à azeitona, os moços aqui iam à azeitona, porque os homens varjavam e a gente apanhava do chão. Agora que é já tudo totalmente diferente. Mas mondavam, havia um rancho de homens e outro rancho de mulheres. E aí a gente encontrava-se, gostávamos de ver um ao outro, até que fomos adultos e começámos a namorar e casámos com 20 anos. Fazíamos coisas que as moças não querem fazer, a gente tínhamos que aprender a fazer tudo, porque quando não sabíamos era uma preocupação que eu tinha, quando não sabia fazer era meia, era renda, era costurar. A minha mãe punha-me a fazer tudo, que mesmo eu queria aprender, porque depois as outras sabiam e era um problema muito grande. Tínhamos brio em aprender a fazer as coisas, tínhamos que saber fazer as coisas todas. E hoje ninguém se importa com coisa nenhuma. Pois, é tudo comprado e as moças não se importam, não querem saber de fazer nada e a gente não, era uma preocupação que uma pessoa tinha, não saber fazer uma saia, não saber fazer umas calças, tínhamos que saber fazer tudo. Depois diziam, os moços não te querem, não sabes fazer nada, és uma desabilidosa. E a gente tínhamos brio, sabemos fazer as coisas todas de casa. Nós fazíamos o enxoval, era rendas, era neprons, era bordar lençóis, era costuras, era tudo. Eu, graças a Deus, sei fazer tudo um pouco. Eu disse, nem quer namorar. Casar sim, mas namorar não. E não tinha nada para casar. Mas tudo está arranjado, disse-me. Mas eu não tenho nada para casar. Só eu tinha aqui a minha mãe limpas. Não tenho nada para casar. Só o meu corpo, mais nada. E minha mãe não queria, nem minhas irmãs, mas eu quis. Quem mandava em mim era eu, já tinha 24 anos. E casei. E como é que foi o casamento? Ele tinha dinheiro, fez o casamento da tia dele, que já morreu. O copo d'água dele, não havia estas saídas, nem havia, pois, era o que podia ser. Eu também fiz uns bolinhos que me deram a farinha e tudo mais, e tudo se arranjou. E o vestido? O vestido era da minha mãe, que havia 3 meses que ela tinha casado. Foi apertadinho, mais ou menos o corpo, que ela era mais alta, e assim me governei. Tinham dentro de casa tinha uma cadeirinha, uma travessa tirada, outra caída para trás. Pronto, era o que havia. Uma saquinha de boano no chão para a gente se deitar. Meu pai andasse a meio de boano, trazia aquelas chacas e a gente estendia no meio do chão e deitávamos. Dormiam no chão? Dormíamos no chão, então tínhamos algumas camas nessa altura. Não tínhamos camas para deitar, não tínhamos nada, pronto. O meu pai todos os dias vinha com uma saca daquela do adubo. E como é que a gente dormia, pá? E agora vou lençóis, vou colchão de moloflex e não dormimos as noites inteiras. Diga lá, o que era isto dizer? Deitávamos naquela saquinha, ora, sornávamos que nem uma boa, e que eram 4 e 5, a gente éramos todos 4, deitávamos todos ao mesmo tempo. Mãe, ela está me empurrando, já estou no chão. Tu chega para lá, filha, que já está no chão, está destapada. E agora não, isto foi uma riqueza, está sugado. Vou moloflex, ai mãe, a gente até está ali, tem os lençóis, estes estão quentinhos. É do melhor. Não, era aquilo que chamava a gente o forno da puia. E isso ficava onde? Na mesma rua. Era um forno usado por todos, sim, comunitário. Sim. A gente ia lá cozer o pão, dávamos 25 tons, mais 25 tons e um pão. Era assim. Para poder usar o forno. Pois, porque eu ia lá, ia todos os dias à lenha para o forno, para ter sempre lenha para o forno. E as senhoras amassavam em casa? E iam lá cozer o pão. E a senhora também aprendeu a amassar? Sim, sim. Minha mãe me ensinou a gente tudo. Agora já ninguém amassa, que ninguém ainda desperdiçam pão. Era assim. Esta noite vinhamos de lá, fazia uma surda. Comíamos.
Chegava amanhã e vinhamos, já quase comia a desta noite, amanhã fazia um caldo. E era assim durante a semana, era coisa. Lá fazíamos uns feijanitos ou uns granitos. No domingo, sobrava alguma coisinha, levava um. Não chegava para mais, levava um para almoçar lá. E depois... Quando tive os meus filhos, fiquei em casa. Mas fiquei um tempozinho em casa. Mas havia aí uma mulherzinha, que era a tia Estudinhas, que era a mãe da Anita dos Calho, sempre, e ficava com os meninos, e depois os meus filhos ficavam com essa senhora. Depois a gente à noite íamos a buscar para casa. Pagávamos, sim senhor, pagávamos à senhora. Uma vida doméstica, eu fazia a lida, lavava, fazia a lida de casa, trabalhava no campo, era uma vida assim. Depois casei com 21 anos. Tive um filho. Ao fim de 11 meses tive outro. Depois ao fim de 3 ou 4 anos tive outro. Tive a filha, foi a última. Aluguei uma casinha, 50 escutas nesse tempo era a renda da casa. Enquanto os filhos já começaram a trabalhar, eram pequeninos, todos 3, e ela era a mais pequenina de todas. Depois deixamos de pagar, ficamos em casa. Mas porque o marido ficou sem trabalho? E doente. Uma cunhada minha tinha ali uma casinha no quintal assim, meteu-se ali a gente, dormíamos todos 5 numa cama. Nem é contos da carochinha, mais com verdade. Isso era a cama. Isto era uma mala. Eu punha os pés na cama e punha a cabeça aqui em cima da mala. Não querem mais coisas mais? Há pessoas que a gente diz e pensam, isto provavelmente não será verdade, mas só vendo e passando, é que se sabe o que a gente passou aqui em Balizão. Éramos massacrados. Chegávamos aqui, eu tinha 2 filhas pequeninas. 2 filhas, uma fazia 2 anos e a outra tinha 1 ano e pouco. Então, eu levantava-me às 5 horas da manhã e ia levá-los para uma pessoa que ficava com elas. E eu abalava, o nascer de sol já tinha que estar no trabalho. E vinha de lá o sol posto, para lavar a roupa, que não tínhamos água em casa, tínhamos que ir buscar às taibicas, que é, diga ali, o terreiro. E tínhamos que ir lavar o tanque, tínhamos que fazer comida. Não havia gás, não havia coisa nenhuma, era só carvão e lumes de lenha. Era uma vida de massacre. Talvez nos dias de hoje, nestes países que ainda vivem atrasados, não estão vivendo uma vida que a gente viveu. Era insuportável. A escola no nosso tempo, portanto, no meu tempo, a escola, portanto, tinha valor. O ensino, portanto, os professores, portanto, ensinavam bem. Ensinavam, portanto, e a gente, uns com os outros, portanto, já tínhamos a nossa brincadeira nos intervalos, evidente, mas dentro da escola cumpria-se. E quem não quisesse cumprir, lá estava a tal régua a trabalhar. Portanto, isso, nesse tempo, era mesmo assim, pronto. E tinha que ser, às vezes, para dar conta de certos moços que ali andavam, portanto, havia ali moços, portanto, repetentes, já com... Eu, por exemplo, tinha 7 anos, por exemplo, ou 8. Eu andava com moços de 12 anos, por exemplo, não estava, ficava repetente. Depois eu ficando, e a gente, portanto, até apanhávamos depois na classe a seguir, e era essa a questão. No outro dia vou para a escola, fui o último a chegar à escola, portanto, já o mesmo companheiro da escola, estava tudo dentro da escola, e a escola só tinha ali portanto, aquilo que eu tenho primeiro andar, só tinha o rachão. Tinha ali um parapetezito, eu ponho assim o pé e ponho-me a olhar para dentro da escola a ver se estava lá tudo. A professora vê-me, vem à volta com um ponteiro que elas usavam, dá-me com uma ponteirada das coisas, saltei a escola para dentro, no outro dia. Um dia saltei para fora, no outro dia saltei para dentro. Olhei ela assim que me apanhou lá, começa-me a dar réguada naquele viu-me tanta régua daquele dia da minha vida. Fui à escola, mas não aprendi a ler. Então porquê? Porque, olha, a minha mãe não tinha cadeira nessa altura. Tinha um alqueire onde me dia a farinha para amassar. Mas já depois não tinha dinheiro para ir comprar a farinha e dei-me um alqueire para levar para a escola para me sentar. Eu era muito doninha, eu queria era balheira. Mandou chamar a minha mãe. E ainda lá fiquei à escola nessa semana. Na outra semana, diga assim, o senhor professor disse-me à escola, lá fora, não vai lá fora que tu és muito daninha, eu quero ser balheira. Não fazes mais nada. Pronto, desde aí para cá, a minha mãe tirou-me, pronto, nunca mais fui à escola, não sei fazer.
E a gente levava um pedacinho de pão, uma fatia de pão, dentro de uma cestinha. E uma mala de saca. Chamavam malas de surprieira. Era de saca. A minha irmã fez uma mala para levar o ombro. E levávamos um pedacinho de pão. Ao meio-dia, as mulheres, ninguém queria jantar às portas, porque a gente era muitos moços. Não tínhamos para onde ir. Chovíamos, punhamos às portas das pessoas. As pessoas não queriam lá a gente, a gente chuzava, fazia coisas mal feitas e as mulheres não queriam lá a gente. Nessa altura, já os miúdos era obrigatório, com 7 anos, irem para a escola. Já não havia grandes diferenças, nem em rapariga nem em rapaz, já não havia essa diferença. Eram muitos, mas mesmo muitos. A escola do rapaz eram 4 salas de aula e a nossa era uma sala. A nossa era numa casa privada, está a perceber? Uma professora que aqui havia, que era a Dona Bárbara, a senhora era empregada de... Mas não era na escola do Salazar? Não, o Salazar era só os miúdos, os rapazes. A gente não tinha direito a essa escola. Os pais não queriam. Os pais, nessa altura que eu fui à escola, e antes não queriam que as mulheres aprendessem a ler porque escreviam cartas aos namorados. Eu, na altura, a primeira vez que vim para aqui, vim por acaso. Naquele ano consegui entrar, calhou-me vir para Balizão. Logo tinha um bocadinho de receio, porque ainda tinha um bocadinho de trauma do que se tinha passado. No primeiro dia em que cá cheguei, a colega que cá estava do primeiro ciclo, fomos ao café, tomar um café depois, e a minha colega apresentou-me logo quem eu era, da minha família, tudo. E digo-lhe assim, Cândida, vê lá, o que é que estás a fazer? E ela dizia-me, não te preocupes porque não há problema nenhum em relação à tua família, toda a gente tem boas recordações da tua família. E realmente, todas as pessoas com quem falo, nestes anos todos, não tenho ouvido nunca dizer nem faziam isto, nem faziam aquilo, porque não. Aliás, a educação que eu tive, foram eles que me transmitiram, também não é essa. Cheguei cá, nesse ano, eu tinha 4 crianças no jardim, cheguei a ter 4 crianças no jardim de infância. E aí cresceu talvez o meu amor por Balizão, porque eu fazia-me a impressão como é que havia muitos mais crianças aqui que não estavam cá em Balizão. E fazia-me confusão. Entretanto, eu estava a fazer também o meu projeto de licenciatura e decidi fazer o meu projeto na criação de possibilidades das crianças poderem almoçar, criar condições aqui para eles poderem cá ficar no jardim de infância mais tempo e mesmo abrir ao primeiro ciclo. Neste momento, nós temos do jardim de infância todas as crianças a almoçar. Naquela altura havia muita gente, a aldeia devia estar com cerca de 4.000 habitantes na altura, portanto muito miúdo da minha idade, mais velhos, mais novos, mas as nossas brincadeiras eram as brincadeiras de aldeias daquele tempo, portanto jogávamos à bola, íamos aos ninhos, aprendíamos a banheira, a gente diz banheira, nem a tomar banho, nem nadar. Íamos banheira para os barrancos, íamos à pesca. Há uma série de coisas que marcam depois os 66 anos, não é? Mas foi uma infância feliz com poucas coisas materiais, mas pronto, também dava-nos a capacidade de inventávamos brinquedos, fazíamos mercados de cavalos de cana, porque Balizão na altura tinha muito negociante de cavalos e bestas e burros e não sei o quê. E isso passava-se às crianças. Tinha a minha irmã, a minha Balbina, que me fazia bonecas de trapo. E depois tirávamos do colchão um bocadinho de lã para fazer o cabelo da boneca. Eram as minhas bonecas, eram as minhas brincadeiras. E brincávamos assim todo dia, uns com os outros. Como não tínhamos muita diferença uns dos outros, aquilo era tudo... Era um jardim de infância, a nossa casa. Dávamos muito bem uns com os outros, não tínhamos zanga, não tínhamos coisa nenhuma. E vivíamos naquela
numa ignorância total, como se não houvesse mais nada, era só aquilo. E pronto, era uma questão. Vinha-se o intervalo, jogava-se um jogo que era um inteiro, o outro que era a pata e não sei quem, pronto, era o nosso divertimento, era isso. E o funcho, também havia uma coisa que era o funcho, olha. O enterro era um que baixava-se e depois o outro vinha, pronto, pulava por cima desse. Depois o outro ia-se desviando, ia jogando, pronto, e depois tínhamos ali uma meta no chão. Quem pisasse aquilo ficava logo, portanto, ficava na canga, a gente, o outro saía de lá, ficava o outro. Depois ia-se chegando, a gente dava, era uma meia à esquerda, uma meia à direita, a gente mandava o pé à frente, era uma meia à esquerda, saltava. Uma meia à direita, saltava. E depois era o inteiro, cara, quando chegava, portanto, saltava o centro, baixava as costas, às vezes baixávamos, não aguentava o impulso, lá estava a gente a bater com as caras no chão, e as pernas, e o braço, aliás, com essas coisas. Era a nossa brincadeira, não havia mais nada, pronto, brincávamos assim. Tirando isto, tínhamos depois o futebol que mobilizava, tínhamos uma equipa engraçada naquela altura, íamos aqui, íamos ali, recebíamos bem, o Balões sempre recebia bem. É engraçado, quando alguém vinha jogar a bola connosco, a açorda era certa. Isso até fazia-se uma açorda normalmente depois do jogo. Claro, se a gente ganhasse, a açorda tinha mais bacalhau. Se perdesse, já era um bocadinho mais complicado. Mas não, mas ainda restam muitos amigos meus que jogaram a bola nas áreas. Eu também joguei a bola, parece que tinha jeito. E ainda tem muitos amigos nossos que vêm à aldeia, que jogavam nas neves, jogavam muito também contra a aldeia Nova de São Bento, Brinches. E esse trajeto era feito com a limitação. Ou íamos de carroça, né? Pedrógão, Selmos, toda esta zona aqui. Marcava-se, né? Epá, pronto, domingo vamos ir. Normalmente os jogos eram o domingo, né? Normalmente. Não tínhamos campo de futebol na altura. Fazíamos os campos de futebol, depois de acabar as ceifas, né? Íamos para lá, arranjávamos o campo, fazíamos umas balizas para ali provisórias e está a andar. Isso foi antes do 25 de Abril, era antes do 25 de Abril. Havia a Comissão da Casa do Povo, como eles são agora, e então as pessoas que estavam lá na Casa do Povo, havia um que era depois, quando havia a Casa do Povo mesmo, que agora já não existe, as Casas do Povo. Dava um médico a consulta e estava um secretário, um empregado mesmo, conforme a gente vai a um lado qualquer, dirigíamos ali. Havia uma que atendia e a outra que estava fazendo tudo o que pertencia à Casa do Povo. Conforme há aquelas empregadas agora na Junta. Havia na Casa do Povo, na Junta de Freguesia não havia. Nem a Junta de Freguesia existia, era um presidente da Junta que estava na casa dele. Queria alguma coisa qualquer e ia à Casa do Povo assinar o que fazia falta assinar. E então tinham aquele que estava na Casa do Povo, que era o Cantino, é que tinha uma máquina de filmar e fazia de 15 em 15 dias. Vinham os filmes, não sei de onde viria, será de Beja, e então a gente, todas as semanas, estava um papelinho na janela, a gente sabíamos que era o filme. Filmes antigos, aqueles antigos. Agora até por acaso, há dias, via um filme na Espanhola, que diga assim, este filme era no meio tempo quando era moça. E os filmes portugueses do António Silva, do Vasco Santana, ontem mostrou ali um Manuel de Oliveira, foi o primeiro filme que ele fez, do Anita e Balboa. Esse filme viu tantas vezes. Depois às vezes a gente sempre diz, traga o filme tal, que a gente já há tanto tempo não vi. E era assim que a gente via. E depois mais tarde vieram daqueles senhores que davam, vinham uns senhores, não sei, parece que era da Salvada, que dava filmes assim nas aldeias. Aí era na sociedade que ele dava o filme. Aí tinha já 2 anos foi à mão, depois deram-me um aventalinho, não tinha avental, deram-me um aventalinho, morreu uma moça aqui. E a mãe dela deu-me um aventalinho, lá preparei-me para ir à mão. Fui à mão. Trabalhava aqui perto? Outra vez ia na chumaria, lá ao pé da Godiana, que era do Joel, que era a Foz. Em dias de chuva íamos para lá, era só X. Fazia-me lá o dia. Estava a Godiana, ia-me lavar as mãos ali à Godiana e tudo. Então eram da aldeia nova e da aldeia velha. Uma vez ganhávamos 6 mil réis e depois o domingo chamava a gente para a Real e íamos ganhar mais 15 tostões. 15 tostões. Andávamos à azeitona, era cedo, às 5 horas íamos na Estrada Nova já cantando e pulando. Nos campos da agricultura, a minha mãe foi criada,
cavando em terra dura, puxando pela enxada, puxando pela enxada, do medo de tanta amargura. A minha mãe foi criada nos campos da agricultura. Mondar e cefária, apanhar grãos, descardária, noutro tempo, depois, indo tempo, já sendo para o lado do mais fresco, íamos descardar o dia inteiro. Andávamos sempre no campo. Em chover, então, era a última palavra. Não se ganhava nem para o pão, nem para nada. Fui logo à monda, para entre meio da minha mãe e uma tia minha, que levava morregos, era por ir ali entre meio, levava morregos. Peganha, não sei se eram 3 escudos, e nessa altura era uma coisa assim. Para vir à noite e comprar um panito padeiro numa padaria, e meia medida de azeite, com aqueles milhinhos que ganha. Sim, senhora. Ai, o dinheiro era uma riqueza que eles pagavam à gente. O dinheiro eram 10.000 reis, nesse tempo, 10.000 reis. Do Narceiro pura. Punha-se o sol aí no caminho e a gente íamos de lá, fazíamos uma açorda, um caldo, uma coisa qualquer e engolíamos. E ganhávamos 10.000 reis. E depois vínhamos ao sábado, recebíamos esse dinheirinho, íamos pagar na loja e na padaria, não tampouco chegava. E depois começou a crescer 10 tostões, começou a crescer lá, então se fez alguma coisa, mas nada prestou. Os lavradores mamavam tudo, mas eram eles que trabalhavam. Os lavradores que trabalhavam é que mamavam tudo. E a gente vinha para casa com uma mão às costas e a outra arroz. Diziam os feitores para não deixar, fulana, deixa a erva atrás, tu, não vês o que a fulana vai fazendo, vai fazendo, vai mandando e vai para a frente com o feitor. Era assim. Os patrões eram os cadelos. E depois o sábado, 10.000 reizinhos por dia. E depois vinhamos lá com aquele dinheirinho e a da Ana Chica pagava o avio, parte dele não chegava, e a da Maria Carlota pagava o panito. Eu pedia-lhe 2, depois ela dava-me 1, porque não paguei o pão todo. E era assim que governávamos. Fazia muitas fomes, fazia muitas coisas. Sim, senhora. Que as pessoas me têm vindo a dizer depois disso. A minha família teve sempre muito boa convivência com todas as pessoas aqui. Nós temos, por exemplo, uma arca quase do tamanho desta mesa na nossa cozinha, que era cheia de pão todas as semanas, e quem precisava ia buscar pão. Havia muitas coisas que o meu avô ajudava. O meu avô, a minha avó, o meu bisavô trabalhavam na terra com as pessoas. E elas a contarem coisas que o meu avô fazia com elas, a brincar com elas, e que quando estavam para casar, depois lhe faziam um enxoval, ajudavam, davam umas quantas coisas para o enxoval, ajudavam sempre, dando algumas coisas também do lado do monte. Por isso, a nossa família, nesse aspecto, não teria, talvez, má relação com as pessoas daqui. Depois, começámos a mentalizar de outra maneira, que a gente não tínhamos a obrigação de trabalhar 12 horas por 7 ou 8 escudos que eles davam à gente. Aquilo era um tipo de eles estarem massacrando a gente, eles enchendo os bolsos à nossa custa. E uns com mais inteligência, dizem, não, pai, a gente não podemos continuar neste tipo de situação. A gente temos que ter o horário de trabalho e temos que ter uma jornada mediante o trabalho que a gente faz. E isto originou muita coisa, e muita pressão, com muita guarda, muita porcaria, que pronto, já se não podia dar passo. E então, neste caso, a maioria das pessoas começaram a ir para Lisboa,
Moscavide, Sacavém, distribuírem-se assim, e aquelas que abalavam chamavam outras. E depois a população de Balezão, depressa se diminui aqui a população em Balezão e as coisas começaram-se a modificar e cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Estávamos além juntas, além no poço dos Alfares, além. Estávamos além muita mulher e muito homem, muita coisa. E também havia os guardas que estavam aqui, também estavam lá. E depois combinámos de irmos lá ao corte do trabalho deles para perguntar que até que eles andavam ganhando e se eles, que a gente que queria esse dinheiro. E depois o patrão, era o Salvador, mandou vir a guarda lá por um monte. Não foi por a estrada onde a gente fomos, foi lá por um monte à roda. E estavam os molhos, os atadores atavam os molhos e empinavam-nos. E ele foi e pôs lá atrás dos dois molhos. A gente fomos daqui, fomos de lá, do poço, fomos de lá, chegámos ao pé dos homens, os homens fugiram para o monte. E a gente gritava para eles não fugirem, que a gente não lhe íamos dar, não lhe íamos bater. E depois esse capitão saiu, e ela estava aqui, e estávamos as outras além. E depois ele chegou e disse, então, o que é que vocês querem, zorros? A gente queremos saber quanto é que os homens andam ganhando. Até que vocês querem ganhar? A gente quer ganhar 20 escudos nesse tempo. Era a cepa. E eles andam ganhando 18. Espera que a gente dou os 20 escudos. Pegou na arma, deu o tiro, ela caiu e tinha um filho ao colo. Caiu o menino para além e ela caiu para aqui. E depois a gente começou a gritar, começamos a coisa. Foi a guarda aqui da aldeia, que era a guarda, mas estavam humildes à gente. Não faziam. Foram também, e depois ela falou para o hospital, que foi lá de lá que foi sepultada. Pois. Mas foi assim. Foi um indivíduo qualquer daqui, portanto, que foi dizer, ou inventou o guarda, isso a coisa já não posso saber, porque era o Cabo Rosa, estava aí, que era um mau. Mandou-me lá ao posto, fui lá ao posto mais os outros dois. Eu sei que estava assim, ele estava sentado assim numa secretária, e tinha o retrato assim do Salazar na parte de trás dele, estava a fotografia lá do curso, era o primeiro-ministro, estava lá a fotografia do Salazar. Vamos, não interessa isso. E ele diz-me assim, com 14 anos, nunca mais me esqueci. Depois o meu pai chega a ver da estação, minha mãe disse o que é que estava lá, viu o trabalho, foi logo ter o posto. O meu pai ia entrar, pediu licença, entrou. Foi na altura que ele diz assim para a gente, vocês aqui em Balezão, é com 14 anos, têm a mania que são todos comunistas. Olha, não sabia o que era isso tampouco, não está vendo. Eu até estou arrependido com esta conversa. E chega-se, o que é que faz? Estava aí outro lado, dá uma chapada em cada um, fez nas nossas cabeças e bater uma na outra. Não está vendo? Esse está dito de guarda, pronto. Depois o meu pai chegou e se não se diz às crianças, você calça, não sei o que, com o meu pai também. Que o calar mandou a gente embora, está a ver? E eu estava aí sentada à porta de noite, estávamos ao fresco, estava o meu marido aí deitado e eu estava sentada aí no portado, passou ele, então, o que é que está aí fazendo? Digo, a gente estamos sentados à porta, estamos aqui ao fresco, que viemos da cepa. Recolham-te para casa. Eu não me recolho para a minha casa, que eu estou aqui dentro da minha casa. Depois o Xavier, nesse tempo que era o cabo aqui daqui, disse assim, capitão, não vale a pena estar-se conspirando com as pessoas que elas estão dentro de casa delas. Vamos para a frente. Eles iam para a frente e não... Era assim.
E para além destas coisas todas, tínhamos a repressão da GNR, que eram os bandidos de primeira, que os moços não podiam falar nada, os moços pequenos. Às vezes os moços diziam palavras qualquer, chamavam logo o pai, o oposto do... Você é que falou alguma coisa dentro do seu filho, você é isto, você é aquilo. Vivíamos numa angústia, eu não sei se já alguém que entrevistaram já disse, vivíamos numa angústia como se a gente fosse um animal que tivesse uma albarda em cima para eles se transportarem. Isto é coisas que estão fixadas assim, isto é uma fita que passa todos os dias por a nossa cabeça. Aquela maneira de ser com que as pessoas se levantavam a guarda logo de manhã, uma patrulha ou duas com os cavalos na rua, os moços estavam na rua, vá para casa, os moços tudo para casa. À noite as pessoas, no verão, estavam na rua, o fresco, vá para casa que aí não é assim que está na rua. Ai, nossas portas. Da nossa casa, tínhamos que sair das nossas portas. Sair não, que eu nunca gostei de me sentar à porta. Mas a pessoas minhas, meus irmãos, os meus cunhados, muitas vezes mandaram embora para casa. A gente não podia fazer nada. Multaram uma senhora já velhota porque veio deitar a água que lavou as mãos, veio deitar para a rua. Então não queria que a deitasse, queria que a bebesse. Isto tudo se tornou uma vida que a gente já... Nem eles enfrentavam a gente e nem a gente os enfrentava a eles. Não podíamos. Não, a gente quando via aquela... eu hoje ainda tenho aquela... Quando olho para alguém com os sapatos com brilho, o meu coração escurece. E porquê? E agora pergunto-me o porquê. Por causa das botas dos GNRs e dos sapatos dos homens da PIDE. Ainda hoje tenho, hoje já com quase 77 anos, quase que vou já de partida, ainda tenho fobia a essas coisas. Não posso ver. Entra-me logo uma coisa, uma angústia no corpo, não sei explicar. Vem a Guerra Colonial em 61, muitos balizeiros também para a guerra, alguns fugiram, houve moços da minha idade que fugiram, como a gente dizia, a assalto, normalmente para a França. Eu ainda fiz essa tentativa, mas fui apanhado no caminho. Também fiz a guerra, não é verdade? Tive 27 meses em Angola, foi uma experiência hoje engraçada, porque felizmente, fisicamente vi bem, depois há os outros, mas são os tais traumas da guerra, esses a gente não conta nem à mulher e companheiro. Mas depois vai contando, depois mais tarde já vai um outro episódio, vai relatando. O meu irmão estava no ultramar e a gente nessa altura respeitávamos muitas pessoas que estavam no ultramar. Desde que quando tínhamos um irmão no ultramar ou um namorado, nunca mais íamos a um baile, nunca mais íamos aqui, nem íamos além, então tínhamos essas tradições. Porque havia sempre o receio de morrer. Exatamente, porque estavam numa guerra, de um momento para o outro vinha notícias aqui em Baliza, ainda morreram uns quantos na guerra. E então a gente estava sempre com pena, com medo de vir notícias ruins. Com filhos, com uma vida muito ruim, muito difícil, o trabalho do campo, muito difícil. Deixaram pôr, e então as pessoas abalavam para Lisboa, um de uma maneira, outros de outra, e fizeram lá a sua vida. O trabalho ficou a agricultura, cada vez começou pior, a fracassarem as coisas, começou o desemprego, as pessoas começaram a emigrar. Claro que, pronto, quando aparecem as primeiras ceifeiras, portanto, a ceifa deixou de se fazer manual, é verdade. Quando aparecem os primeiros tratores com charrua, o lavrar, o semear, deixou-se fazer manual, portanto, tudo isso levou a que as pessoas, aliás, é quando se dá o primeiro surto de imigração dos balezeiros para a periferia de Lisboa, para as Amadoras, para os lavradios, para as Baixas das Banheiras, e depois é assim, foi a primeira família, arranjava trabalho para o primo ou para o tio, bimba. Vivia-se normalmente em quartos, não se vivia ou partes de casa, não havia uma casa única, isso era um luxo. E foi assim que, pronto, fomos andando. O 25 de Abril, portanto, devemos dar uma liberdade, nós, portanto, o povo é o nosso povo todo, não é só aqui em Balizão, mas Balizão, se calhar, é das terras mais massacradas, não está a ver? É, portanto, ouvir falar, vi aí, portanto, bilhetinhos, portanto, mandados ir para a rua, portanto, políticos, que a gente
Os nossos pais avisavam para a gente não apanhar nada daquilo, não pus nenhum problema, não era a gente, não está a ver. Mas depois do dia 5 de Abril, não, portanto, isto é, sabe, ver a liberdade, portanto, é evidente, portanto, eu respeito muito, gosto muito da liberdade, mas também tem que ser respeitada, pronto. Mas esse tempo mudou-se, até a própria higiene até mudou, não está a ver. O próprio esquema, portanto, fez alterar isso tudo. E, portanto, isso, portanto, mudou totalmente. Desde o 25 de Abril, a vida modificou. Foi uma coisa muito importante que tivemos, tanto em Baleizão como no país inteiro. E então a vida modificou. A vida modificando era uma alegria em que as pessoas tinham todos os dias o levantar da cama, a ir para o trabalho, montavam-se as suas galérias, tudo vivia bem, tudo tinha um poder de compra. Isso mudou. Era uma alegria ver a gente, pronto. Uma mulher ali da rua do Vinho, estava lembrando naquele monte, mas vivia muita gente, ela não sabia o que eles vinham dizendo, e ela dizia assim, eu quero o mesmo que vocês querem. Eu estava lendo aquela horta, aquilo foi quando foi o 25 de Abril, no outro, depois, quando chegou o maio, vieram, e cumpri 5 pães esse dia, já não tinha nada para dar de comer. Veio uma coisa, você tinha uma corrente para pôr nas calças do marido, olha, punha um avental que eu não tenho corrente nenhuma. Uma da Beira até me levou uns sapatos, para partir o sapato, e o meu marido disse assim, arranja uns sapatinhos para dar daqui à mulher. Tinha aqui este novo, vou lhes dar. Então, mas melhor ela fica com um novo. Lá me levou os sapatos e, olha, fiquei sem eles. Estávamos lá no monte, fomos para lá, uma cheia delas, no 25 de Abril, e depois ele descesse do carro e foi direito a mim e disse-me, a senhora está para a primeira. E depois ele disse-lhe aqui assim, até estou para a primeira por quem? Por querer o bem da gente todos. A senhora não está a falar, estou a falar bem, com certeza que estou lutando para todos sermos iguais. Agora os lavradores o que têm nunca foram eles que juntaram, foi a gente que juntou. Disse-lhe eu. E depois o outro que estava lá atrás dele disse-lhe, vamos embora que a mulher está falando com razão. Foram-se para o outro lado. E eram muitas mulheres que estavam consigo? Sim, éramos mais de 30 pessoas. Era para aqui, era para além, era para o outro lado. O povo de Baleizão estava junto com uma só pessoa. Compreendo como é que quer dizer. Éramos todos irmãs. Ainda foram ocupadas essas 3 herdades, essa herdade toda, mas que eram dos 3 irmãos, ainda foram ocupados. O monte onde eu nasci foi ocupado pela reforma agrária de Baleizão. O monte onde eu nasci foi ocupado pela reforma agrária de Baleizão. O monte da Preguicinha, acho que foi ocupado por reforma agrária de Quintos. Estivemos 3 ou 4 anos ocupados. Nessa altura foi um bocado difícil, porque eu sou de uma família que somos 5 irmãos. Só o meu pai é que trabalhava. O meu pai nessa altura ainda exercia como veterinário, só que nós sofremos duplamente. Sofremos a parte de termos sido aqui ocupados e sofreu-se o meu pai ter ficado sem trabalho. Porque como o meu pai trabalhava para os proprietários das várias terras, quem ocupou não chamava o meu pai para exercer, para ir tratar os animais, nem nada disso. Além de que houve muitos anos que havia animais que não eram vacinados, que não faziam... Era só, deixavam-nos viver enquanto viviam. Outros tratamentos não faziam, não é? E o meu pai ficou praticamente sem meio de subsistência nessa altura. Pensou ainda em emigrar e não queríamos sair daqui.
Depois, entretanto, deu-se o 25 de novembro e o meu pai, como as coisas começaram um bocadinho a virar, diz o meu pai, pronto, nós vamos ficar. Foram ocupadas, se não me engano, no final de 75, ou meio de 75. Recebemos em 80, talvez. Conseguiram recuperar tudo? Recuperámos o que era nosso, porque não era muito. Aquilo, nessa altura, eram atribuídas a reservas. Eram uns tantos hectares, conforme a família, conforme o que havia, assim é que era atribuída a terra depois. Não se recebia tudo. No nosso caso, como não era muito, recebemos a totalidade do que tínhamos a receber. E nessa altura, então, o meu pai deixou tudo e voltou-se mesmo só para aqui, para a terra. O retorno, na altura, a nossa foi talvez, não foi das primeiras, mas também não foi das últimas propriedades a serem entregues. Aqui na zona foi talvez das primeiras. Foi pacífico, não houve grande problema, foram entregues as coisas ao meu pai. A transformação do 25 de Abril foi a coisa mais linda que houve em Portugal. Nunca houve uma coisa tão famosa, tão boa. As pessoas viviam 3, 4, 5 famílias na mesma casa. Na mesma casa. A casa era dividida com sacas, depois pintada com cal, e viviam ali. A mãe, o filho, mais a filha, mais o genro, mais os netos. Aquilo era uma casa cheia de gente. Os coelhos não saíam dos buraquinhos miudinhos. Assim era, as pessoas saindo das casas assim. E depois, com o 25 de Abril, toda a gente adquiriu uma casinha para viver. Toda a gente punha a sua mesa com condições. Toda a gente tinha vida e harmonia. Pena que foi para tão pouquinho tempo. O 25 de Abril foi a coisa mais linda. Até o nome tem bonito. Até o nome, 25 de Abril. Até o 25 de Abril. Tem um nome bonito. De evolução, quer dizer, as pessoas aqui está melhor que antigamente, que as pessoas eram escravizadas, pronto, começavam a trabalhar de manhã à noite, está a perceber? E agora não há trabalhos. E também há uma coisa, há muitas pessoas que podiam trabalhar, essa gente nova, e não querem. Eles vão trabalhar para fora, para Beja, isso, e no campo, vêm-nos de fora, conforme vocês sabem, vêm-nos os de fora para cá. Tem-se notado uma evolução, principalmente nos últimos anos, talvez por se ter fixado mais pessoas aqui, estão a voltar alguns jovens que gostam de trabalhar cá, que antigamente toda a gente se ia embora para outros sítios trabalhar, agora os jovens já estão a querer fixar-se, estão-se a criar alguns postos de trabalho, não só na agricultura, mas fora disso. Algumas aspirações que eu sei que são da população em geral, também fossem. Em relação, por exemplo, nós temos o centro de dia e está-se tentando que haja um lar. Acho que sim. Acho que é uma coisa que eu também gostava que houvesse. Mudar de um esquema para o outro foi já muito bom, não está bem? Estava num regime e mudar para outro já foi uma coisa muito boa, porque pelo menos portanto, começou a ser de outra maneira. Portanto, as condições começaram a aparecer, portanto, por exemplo, trabalhos, por exemplo, não está a ver, portanto, e depois, portanto, começaram a haver mais trabalho, houve a reforma agrária, houve essas partes todas, portanto, qualquer parte daqui das pessoas, do povo, trabalhavam todos, não está a ver, tudo trabalhava, e tudo chegava ao fim do mês, tudo tinha o seu dinheirinho, portanto, para gastar ou para comer, e hoje as coisas estão mais complicadas outra vez. Mas o desenvolvimento social e humano não está completo se nós não fizermos, ao mesmo tempo, a promoção e a defesa do património, a promoção e a defesa do meio ambiente e a promoção e a defesa dos valores e tradições do Alentejo, ou da nossa região. E neste sentido, surgiu, após a parceria que foi estabelecida com a ADPM, isto já há uns 5 anos, foi feito um colóquio com convidados, e um dos pontos que foi amplamente falado foi exatamente este da memória oral, da memória da própria freguesia. O que é que Balizão é para os balizoeiros e preservar aquilo que são as memórias das pessoas. Isto no sentido de iniciarmos um projeto mais longo
que terá em vista exatamente esse objetivo da defesa do património, da promoção do próprio território. E é importante também por outro ponto, porque quando nós promovemos o desenvolvimento social e humano das pessoas, um dos nossos deveres também é promover a memória e lembrar as pessoas de hoje em dia de como era a vida e de quais eram as dificuldades que as pessoas tinham que enfrentar no seu dia-a-dia. Para que as pessoas não pensem que hoje, apesar das suas dificuldades, as coisas eram exatamente iguais àquilo que eram há 50 ou há 60 anos atrás. Porque hoje em dia nós procuramos mecanismos e procuramos formas de dar resposta às suas dificuldades e aos seus problemas. Há 50 anos atrás, isso não existia. E é importante que as pessoas percebam exatamente isso, porque a participação cívica tem que ser uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção tem que ser feita através deste projeto e de projetos semelhantes a estes que lembram o que é que nós fomos e o que é que nós queremos ser no futuro. Porque quando pensamos no passado, também pensamos no futuro. Terá que passar por um maior nível de emprego ao nível desse trabalho agrícola. Terá que também passar por criar aqui infraestruturas que permitam a fixação da população, permitam que nós possamos dar não só a estes habitantes, mas a outros, condições de vida que os faça querer ficar aqui. Temos aqui tudo para nos podermos desenvolver. Agora, temos que olhar todos em conjunto o que é que queremos fazer para que isso possa acontecer. E penso que há aqui muitas pessoas nesta aldeia com condições de poderem fazer um trabalho muito positivo. Podemos pensar, acima de tudo, o que é que queremos para o futuro. Porque se pensarmos só no que queremos no imediato, se calhar o que vai ficar daqui para a frente não será muito. Por isso, se calhar temos que pensar melhor que tipo de projetos queremos apoiar aqui, que tipo de projetos queremos sediar aqui e que tipo de intervenção queremos para o futuro. Todas as mães querem mais ao filho que mais mal faz. Por isso eu quero-te tanto, muito trabalho me dá. E o balizão, balizão, e o terra balezoeira, e eu hei de para lá morar. Queira o teu pai ou não quer, queira o teu pai ou não queira, queira a tua mãe ou não, e o terra balezoeira, e o